Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Dando continuidade aos nossos vídeos que se aproximam das eleições, e se o Bolsonaro ganhar? Como que vão ficar as coisas? Quais são as perspectivas da continuidade de um governo? O governo Bolsonaro, um governo tipicamente de direita, um governo conservador. Como que serão as coisas? E para você, como que você encara isso? Seja você conservador, de direita, ou seja você de esquerda, progressista, socialista, comunista, ou você que não tem uma definição, apenas quer viver num país e quer ter o seu trabalho e sua vida normal. Como que será um segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro? Então, se você entrou nesse vídeo aqui, nesse canal aqui, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Esse canal é o Ministério Eu Sou, um canal que tem sempre mensagens que edificam a sua vida. E se você gostou do vídeo, você curta esse vídeo. Também se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que Deus vai te edificar, te abençoar ao longo das mensagens que já foram gravadas e as que serão gravadas também. Então, agora nós vamos transcorrer sobre este assunto. Se Bolsonaro ganhar, como que será o segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro? Né? Existe um texto aqui na palavra que eu gostaria de deixar com vocês, que em cima dele nós vamos meditar, né? Nós vamos meditar na palavra e depois vamos falar sobre este assunto. Que está em Mateus 22. Mateus 22, que diz assim, aquele texto que fala assim, Mateus 22, 20, diz assim, e disse, de quem é essa esfinge e esta inscrição? E disse-lhe eles, é de César. Então ele lhes disse, dai, pois, de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se maravilharam e, deixando, retiraram-se. Então, a gente nota, é uma palavra de Jesus Cristo para os seus seguidores, que ele era inquirido sobre a questão de pagamento de impostos para o governo romano. Então, ali, Jesus estava dando uma palavra que serve para nós nos dias de hoje. Que existem duas situações, principalmente para aquele que é cristão, que é o público-alvo desse meu canal. Aquele que é cristão, praticante, muitas vezes fica em dúvida se deve ou não falar de política, se deve ou não se envolver com política. E Jesus era um ser do outro mundo, Jesus era o próprio Filho de Deus, mas ele gostava de interagir com todas as pessoas, de modo que ele vai lá e responde, dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Jesus estava falando, em outras palavras, que nós precisamos sim fazer as coisas, nos interagir com aquilo que é de César, ou seja, do mundo que nós vivemos, do país que nós vivemos, da cidade, né, do governo que nós somos submissos, mas dar a Deus o que é de Deus, que significa que Deus é soberano, que toda autoridade que está constituída, ela deve e ela está ali por conta de Deus, com a permissão de Deus. Então, ele sempre ensinou ali que nós temos sim que ser cidadãos deste mundo. Nós temos dupla cidadania, né? A cidadania nossa do país que nós vivemos aqui, mas também a cidadania da eternidade. Nós não podemos viver com a cabeça apenas na eternidade, só pensando em Deus, sendo que nós temos uma terra para pisar, uma terra que Deus declarou que seria nossa. De modo que nós temos sim que praticar, que nós temos que sim, com os princípios cristãos, viver uma vida social e também, por que não, política. Então, dito isto, como seria um governo no segundo mandato de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, eu separei algumas questões da continuidade do seu governo, né? Então, Bolsonaro, as pessoas gostam dele, né? Os conservadores, os cristãos, por quê? Nós queremos ele de volta. Porque vai dar uma continuidade do trabalho que está acontecendo, que é um trabalho bom, apesar das pandemias, apesar de tantas crises que houve, de uma guerra, nosso país está bem, de acordo com os índices, o desemprego caiu, a inflação está controlada, a gente vê que os pobres estão tendo assistência e existem vários projetos em andamento. Então, primeira coisa, a continuidade. Por que eu devo de votar em Bolsonaro? Como será um governo com o Bolsonaro? O próximo vai ser um governo de continuidade. Um outro detalhe que é muito interessante, que Jair Messias Bolsonaro, ele deu um banho, deu uma lavada nos outros políticos, que foi a questão de ter um ministério técnico, pessoas técnicas. Os ministérios eles não foram negociados com os partidos, ou seja, Ministério da Educação, alguém que seria da Educação, Ministério de
política, Ministério de Economia, sempre técnicos, pessoas técnicas, comprovadamente técnicas. E a gente vê como que essas pautas evoluíram, como os ministérios evoluíram. Então, ministérios técnicos. A gente vê que a questão da liberdade religiosa e da expressão, da livre expressão. Bolsonaro disse que o Estado é laico, as pessoas vão ter liberdade, vão continuar tendo liberdade para seguir a Deus de acordo com a sua religião. E também a livre expressão dos canais da imprensa poder falar. Não como nós temos visto hoje, né? Essa censura que o STF está imprimindo. Redução dos impostos, coisas que nós temos visto, para que possa haver um melhor controle dos preços do produto final. E a gente vê a questão da gasolina, dos alimentos, tantas coisas com o preço baixando, porque está vendo com o Ministério da Economia, junto com o Paulo Guedes, essa questão dos preços, essa questão da redução dos impostos. E quando reduz os impostos, a gente vê que as pessoas acabam contribuindo mais. Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Uma bancada no Congresso e no Senado Federal. Então a gente vê a quantidade de pessoas conservadoras, a quantidade de deputados e senadores que foram eleitos. Então nós vamos ter uma bancada mais favorável, mais fácil, para que Bolsonaro possa aprovar alguns projetos, projetos que estão de acordo com suas pautas. Para que tudo isso continue, é necessário ter uma votação, porque o presidente ele não tem o poder total. As coisas precisam ser votadas no Congresso. Então, uma vantagem por ter uma bancada a seu favor, conservadora também. A valorização da família, coisa que a gente não via há muito tempo. Deus, pátria e família, né? Outro detalhe, a questão do orgulho da pátria, né? Essa restauração do orgulho da pátria. Então, entre outras situações, a gente pode perceber que o governo de Bolsonaro será um governo muito técnico e muito voltado para a pátria e para a família. Então, de modo que eu fico muito sossegado e eu também espero que você que está ouvindo esse vídeo possa também ter a sua decisão de permitir que o governo possa continuar, permitir que Jair Messias Bolsonaro possa ser reeleito para dar continuidade ao seu mandato, para que realmente ele possa fazer 4 anos de administração pública. E aí nós podemos ver a questão dos ministros agirem de uma forma muito interessante. E a gente vê que nós vamos chegar a ser um dos principais produtores de alimento do mundo. Então, por isso que eu falo para você, vote no Bolsonaro número 22. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que as nossas vidas elas vão ter um crescimento, uma prosperidade grandiosa. Mas acima de tudo, se a gente parar para pensar que o que é de César é o que é de César, ou seja, os impostos, a economia, a política, isso tudo é de César, isso tudo é as coisas do mundo, mas de Deus o que é de Deus, ou seja, louvar a Deus, sempre ter Deus em primeiro lugar. Então, que Deus te abençoe e Deus te guarde.